Você que acompanha aqui a RCI, você que nos acompanha nas ondas da rádio AM 1320, no Facebook, pelo YouTube. A gente está aqui, então, com mais uma obra para a gente conversar sobre ela. E lembrando que a entrevista hoje cai no Dia Mundial da Poesia. Olha que bacana, né? E no Dia do Profissional de Letras, também comemorado no dia 21 de maio. Nós não vamos falar exatamente de poesia hoje, mas a gente está aqui com uma equipe, uma turma de convidados. Almir Juste, ele que é graduado em Engenharia Química, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e mestre no ensino. O Amin Lascani é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de estrutura, professor universitário, e a Daiane Roça, bióloga, mestre em ecologia de ambientes aquáticos continentais e também psicóloga. Ambos são voluntários veteranos da Conscienciologia, então a obra que a gente vai estar conversando hoje é uma obra conscienciológica. O título é Competências Parapsíquicas, Técnicas para o Desenvolvimento do Parapsiquismo Interassistencial. Então, eu já gostaria de dar as boas-vindas aos convidados, né? Almir, Amin, Daiane. Então, essa obra foi escrita a várias mãos, não é isso? Então, primeiramente, como a gente tem, assim, né, pessoas que estão nos ouvindo aí pela primeira vez na rádio, temos as donas de casa, os universitários, pessoal que acompanha a gente no rádio do carro, né? A gente queria começar assim, fazer uma pergunta bem básica para vocês, antes da gente entrar nas competências, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, sobre parapsiquismo, exatamente o que é o parapsiquismo, para depois a gente ver quais são as competências parapsíquicas, pode ser? Quem quiser começar, fique à vontade. Pode ser eu. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Vou começar falando aqui de parapsiquismo, né? Aí, logicamente, o pessoal vai estar complementando, que é um assunto bem interessante, acho que todo mundo tem curiosidade a respeito, e nós, né, o livro em si, como você comentou, trata aí das competências parapsíquicas, né? Então, assim, talvez de uma maneira simples, a gente possa pensar, né, que existe o psiquismo humano, né? Está relacionado mais ao processo cerebral, intrafísico, da intrafisicalidade, da materialidade em si, das sensações humanas, né? Então, por exemplo, você tem o tato, você tem a visão, a audição, esses são os sentidos, digamos, que a gente está usando mais agora nesse momento, né? Estamos falando com vocês, estão ouvindo, a gente está processando alguma coisa. Então, são entradas que nós temos para poder nos relacionar dentro do cotidiano, dentro da nossa vida, né? Agora, existem algumas outras entradas que transcendem isso. Então, essas são entradas, digamos assim, parapsíquicas, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, uma sensibilidade com relação às energias, às energias dos ambientes em si, né? Então, eventualmente, uma pessoa entra dentro de um determinado local e ela sente lá alguma coisa diferente, ela sente triste, angustiada, e o momento anterior ela estava bem. Então, é uma percepção que transcendeu os sentidos humanos, né? Então, entrou num sentido que já pega além do processo humano, do processo físico em si, das entradas normais que nós estamos acostumados. Então, isso é uma coisa muito comum, só que muitas vezes não é explicada de uma forma direta aí pelos estudos convencionais, né? Então, isso passa a ser um parapsiquismo, né? Então, de maneira simples, começa dessa forma. A gente conseguir enxergar, por exemplo, coisas que estão além do que a visão comum enxergaria, né? A gente teria o nome disso de uma clarividência, ou então ouvir alguma coisa além do que é pronunciado aqui no ambiente físico, aí a gente teríamos uma clareaudiência. Então, o processo vai transcendendo ao que é do aspecto físico, né? Eu acho que para começar tá bom, né? Vou passar aí para o pessoal, eles ajudar aí a complementar.
Acho que você falou muito bem, Almir, explicou super bem, mas só tentando complementar, dando dica aí para o pessoal, às vezes é mais fácil entender o parapsiquismo por aquelas palavras mais conhecidas, como, por exemplo, se fala em mediunismo ou mediunidade, né? O terceira visão, enfim, então tem umas abordagens assim que são também correlacionadas com o parapsiquismo, né? De maneira mais popular. Eu só queria complementar que acho que o parapsiquismo é um dos diferenciais do materialismo, né? Então a pessoa fala, eu não sou materialista, mas como que você vivencia o não materialismo? Então, sem o parapsiquismo, a nossa vida é material, não tem como, né? Mesmo que a pessoa admita, fala, não, eu admito que existem outras dimensões, né, outras consciências, mas o modo dela vivenciar essas outras dimensões, outras consciências não físicas, é por meio do parapsiquismo. Então, vamos dizer, ele é, vamos dizer, o delimitador entre o materialismo e o não materialismo, do ponto de vista prático, né? Não do ponto de vista teórico. Né? Bacana isso, né, professora minha, assim, a gente entra no materialismo e normalmente as pessoas, elas pensam assim, não, mas eu sou espiritualista, né? Mas aí é um espiritualista teórico, né? Então, assim, aqui a gente está tentando trazer um aspecto prático, né, que vocês estão comentando. Então, a vivência disso, né? Como é que a gente pode trazer essa questão da vivência do parapsiquismo para o nosso dia a dia, né? Então, essas são situações importantes para a gente estar discutindo, talvez aí, debatendo, né? Para tentar trazer para as pessoas um pouco mais da realidade que muitas vezes elas vivenciam, mas não sabem nominar, não entendem direito o que está acontecendo e às vezes buscam de uma forma que não traz uma clareza, uma objetividade, uma utilidade para isso tudo. Né? Então, isso aí é importante a gente conhecer e entender justamente para poder tá se aperfeiçoando e se desenvolvendo nesse contexto. Né? É engraçado vocês falarem em materialismo, porque eu vou me colocar aqui como exemplo, né? Quando eu era criança, na pré-adolescência, eu saía do corpo. Aí depois, quando eu entrei para a militância política, de esquerda, marxista, me considerava materialista, aí é como se eu tivesse apagado da minha memória aquilo, sabe? E aí, assim, parece que aquilo não era uma realidade. Mas para quem vivencia, é realidade, né? Acho que tem, assim uma questão muito interessante que, às vezes, a pessoa até se coloca como materialista, mas aí, se alguém passa, fala, faz algum comentário, a pessoa arrepia, aí, nossa, arrepiei. Gente, né? Então, não dá para dizer que é tudo material, né? É bacana relembrar essas coisas. Agora, eu queria que vocês falassem, então, um pouquinho assim, competências parapsíquicas, quais são, como é que a gente faz para desenvolver? Agora é o livro inteiro, né? Não sei por onde vocês querem começar. Bom, eu posso começar que, na verdade, não foi desde o começo que a gente teve essa ideia das competências, né? Esse livro ele é resultado da nossa experiência na escola de parapsiquismo. E no começo a gente não tinha essa visão, né, do que é ser competente no parapsiquismo, o que é a pessoa ter competência no parapsiquismo, né? E a gente foi desenvolvendo aos poucos, né, inclusive com a própria experiência na escola, a gente viu que podia, assim, estudando a questão das competências que já existe, né, esse conceito aí na educação, também na administração, a gente viu que tinha, vamos dizer, dava para aproveitar bastante coisa, né? Então, muita gente fala, eu tenho clarividência. Aí a gente pergunta, mas você é competente na clarividência? Eu tenho clareaudiência, mas aí, você é competente nisso? E como saber se você é competente ou não? É aí que entra todo o conteúdo do livro, mas vou deixar os outros falarem. Assim, é interessante isso daí, porque normalmente, né, pessoal aí, a Rose, ouvintes, a gente, quando fala em competência, né, a gente pensa assim, não, eu vou procurar uma pessoa competente para fazer alguma coisa, não é isso? Então, assim, quando fala isso é porque a gente sabe que a pessoa vai resolver ali o processo, não é isso? Ela é boa, ela tem vasta experiência com aquilo, já vivenciou, né, N situações, ela vai
vai ter tranquilidade, digamos assim, para estar desenvolvendo aquilo que é o seu objetivo, né, ou para aquilo que você procurou essa pessoa, você vai ficar tranquilo, ela vai ficar tranquila. Então, assim, quando a gente traz essa ideia assim, genérica, geral, para o parapsiquismo, aí a gente vai ver que o negócio é meio complexo, né? Porque, na realidade, a gente procura, e trouxemos essa ideia também, né? O pessoal depois pode ajudar nisso, mas sempre com a ideia de desenvolvimento, né? A gente está procurando desenvolver uma capacidade que ela é natural da consciência em si, né? A consciência está reduzida aqui na intrafisicalidade, a gente tem que superar esse restringimento. Então, tem que começar de alguma forma. Então, tem que começar desenvolvimento das competências, né, pessoais e parapsíquicas. Então, essa é uma linha importante. Então, às vezes, você pode dizer assim, eu sou competente nisso ou não? Talvez a gente não tenha, assim, um fim nisso, né? Mas a gente já consegue se sentir satisfeito com aquilo que a gente está vivenciando. Então, para você, já tem um nível de competência. Então, é um processo muito individual e de autocapacitação. Então, as próprias vivências pessoais e experimentações, elas vão fazendo ou permitindo um desenvolvimento que é útil para a pessoa, né? Então, essa é uma questão importante, né? Então, eventualmente, a pessoa ela tem que conseguir desencadear uma ação parapsíquica. Ela vai se capacitando, né? Então, não precisa ser um processo muito avançado, né? Quando a gente estava falando aí, de repente, em uma clarividência, ou vou desencadear sempre uma clarividência extrafísica, ou seja, você vai conseguir ver as consciências, que nós chamamos os espíritos. Não, mas você pode desencadear uma clarividência de energia das pessoas, de aura, uma clarividência facial, né? Que são termos técnicos que nós utilizamos. Então, isso está indicando que você está no processo de desenvolvimento pessoal com relação a isso, e no futuro você vai estar aplicando isso e conseguindo ser um pouco mais competente, né? Mas isso vai longe, né? Assim, a gente tem que começar sempre no primeiro ponto, né? Dando os primeiros passos no processo. Está fechado o microfone. Ah, eu fechei e nem vi. O bacana lembrar é que todo livro ele foi estruturado para a pessoa ir desenvolvendo gradualmente essas habilidades parapsíquicas. Então, primeiro, ela tem uma abordagem teórica sobre o assunto, no sentido de conhecer aquilo, né? Então, o que é isso? Qual a definição disso? Qual é o sinônimo disso, né? Qual que é o exemplo que a gente tem desse conceito, né? Depois vai para a experimentação, que é a prática. Então, ela começa a aprender ou ela começa a relembrar uma habilidade que é saber fazer, né? Colocar aquela habilidade em prática. Então, se é uma clarividência facial, que é você enxergar além da visão física, é você fazer uma série de experimentos para você praticar aquilo, né? Então, tem a teoria, o saber fazer, e depois o último nível seria a atitude, que é a pessoa saber aplicar aquela competência do modo certo, da maneira correta, né? E da melhor forma possível, dentro de uma visão mais positiva, mais assistencial, vamos colocar dessa maneira, né? Então, esse conceito de competência, ele vai permeando esses elementos, né? Tanto o conhecimento, o saber fazer do ponto de vista prático e a atitude no final, né? Ela ter uma aplicação cotidiana dessa habilidade. E lembrar que tem uma gradação, né? Da mais simples até a pessoa chegar numa habilidade parapsíquica mais complexa, tal, que junta talvez várias habilidades ao mesmo tempo. Então, respondendo aquela pergunta do começo, o que é ser competente? É isso que a Daiane falou. Então, a pessoa é competente se ela tem conhecimento, ou seja, ela sabe. Segundo, ela tem habilidade, ela sabe fazer. E não adianta nenhuma das duas se ela não faz, que é o terceiro, que é a atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude. É saber fazer e fazer. Então, a gente diz que a pessoa é competente, ou seja, que alguém tem competência, por exemplo, no parapsiquismo ou em alguma linha do parapsiquismo, se ela tem essa capacidade dessas três, vamos dizer, dessas três linhas. Mas a gente, na Conscienciologia, né, a gente sempre dá mais, não é que dá mais valor, mas a gente sempre fala 1%, né, de teoria e 99% de prática. Mas o 1% é importante, né? A gente sempre fala, 1% não é zero, né? Então, é necessário esse 1%, que é o conhecimento.
E a prática, ela tem que treinar, que é a habilidade, ela tem que treinar, ela tem que ter essa habilidade. E depois usar no dia a dia, né? Usar o parapsiquismo, como a Daiane falou, de preferência cosmoeticamente, né? Interassistencialmente, que isso tudo sempre permeia, né? O paradigma da Conscienciologia. Mas aí a gente pode, assim, não fica tão vago esse conceito de no que você é competente, o porquê que você é competente, o como você é competente. Aí a gente tem mais, assim, fica mais nítido, mais claro o que é ter competência. Então, nesse exemplo que foi dado. Muita gente tem clarividência, né? Eu vi lá sei lá, um ser de luz, mas aí a gente pergunta, e daí? Né? A que isso leva, né? O que isso resolve? O que isso ajuda, né? Então, essa sequência de conhecimento, habilidade e atitude faz com que ela tenha um desenvolvimento mais, vamos dizer assim, coordenado, né? Mais direcionado, mais assim, organizado do parapsiquismo. E entra aí desculpa, pode falar, Daiane. Não, Pode falar. Não, só um comentário rápido. A gente incentiva, né, o desenvolvimento das competências parapsíquicas, mas para a pessoa aprender a usar bem essas competências, e não ela ficar, vamos dizer assim, se promovendo em cima de uma habilidade parapsíquica. Sou clarividente, sou clareaudiente, né? Sou bom naquilo, sou bom naquilo. A que a gente quer saber se ela usa bem isso hoje no seu dia a dia. Então, esse conceito de competência, ele permeia essa variável da cosmoética aí que o Amin lembrou bem. É a nossa linha aí, mas e também talvez, né, para poder ajudar, sim, né? O pessoal faz isso com tranquilidade, né? Ela não se assusta com o negócio, né? Porque a pessoa que está começando, muitas vezes, ela vai lá e se assusta. Então, você tem que colocar a pessoa experimentar ou ter experimentações para que aquilo fique uma coisa mais corriqueira. E aí que entra essa questão do desenvolvimento da experimentação contínua, né? Vai se colocando à prova, né? Então, chega um ponto que aquilo vira comum para você. Então, você não se assusta mais. É que nem o professor Amin trouxe ali agora há pouco, né? De repente viu um ser de luz lá, a pessoa se assusta com aquilo e bloqueia tudo, né? E aí como é que faz? Então, tem que estar esperando que essas coisas podem acontecer e levar isso numa boa e tranquilidade e saber o que fazer com isso, né? Quer dizer, qual é a postura que eu adoto quando acontece uma situação como essa? Qual é o contexto que isso está? Por que isso aconteceu comigo? Então, a gente tem que trazer aí a questão da racionalidade, do senso crítico, do autodiscernimento, né? Para não tratar isso de uma forma, digamos assim, mística ou religiosa, e sim com um processo mais de racionalidade e maturidade, né? Que isso faz parte da natureza e se a pessoa está querendo ser competente nisso, né, Rose, a pessoa tem que se sujeitar a essas coisas. Então, não tem jeito, tem que ser indo crescendo, né? Mas é por aí. Muito bom. A gente vai, então, agora chamar os nossos comerciais. Um pequeno intervalo e nós voltamos já já com competências parapsíquicas. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Hoje aqui com o Almir Juste, Amin Lascani e Daiane Roça, falando sobre competências parapsíquicas. Almir, você tocou aí sobre a pessoa que está começando, né? Não tem ainda muita experiência. A gente parte do princípio de que a competência você vai desenvolvendo, mas tem gente que nem começou ainda. Como é que é assim, para a pessoa começar o desenvolvimento até ela se tornar competente? É uma segunda etapa, né? Mas para quem ainda não tem experiência, o que seria assim, o mais indicado? Como é que vocês trabalham na escola do parapsiquismo? Pois é. Então, assim, o professor Amin trouxe já no começo, o livro ele tem o contexto, né? Ele foi desenvolvido no sentido de ser material didático da escola de parapsiquismo, né? A escola de parapsiquismo são atividades que nós desenvolvemos justamente com o objetivo de estar promovendo esse desenvolvimento parapsíquico, né? Tanto desenvolvimento como processo de reeducação.
né? Porque, como você comentou, tem aquele que às vezes não teve vivência nenhuma, mas tem aquele que já tem uma série de vivências e não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, ele tem as interpretações e está precisando dar um alinhamento, digamos assim, dentro das vivências que ele tem, que a pessoa tenha, né? Então, assim, aí a gente começa com manobras realmente básicas, né? A gente considera, basicamente, 3 pontos importantes. O primeiro é a pessoa ter uma situação de autoconscientização, principalmente no que tange aí ao processo das bioenergias, né? Ela tomar conhecimento do seu campo energético. As pessoas normalmente conhecem as bioenergias quando a gente associa isso à aura humana, né? Associa isso aos chakras, que são conceitos muito estudados e muito batidos e é de conhecimento comum, né? Todo mundo conhece um pouquinho a respeito disso. Mas aí a gente associa isso a um corpo energético que faz parte, né, da nossa realidade consciencial, da nossa realidade maior, né, além do corpo físico, que é importante de ser trabalhado para que a pessoa comece a tomar autoconsciência desse processo energético pessoal. Então, a partir do momento que ela consegue perceber o seu campo energético, perceber os seus chakras, perceber as energias, aí a autolucidez aumenta, né? E a partir disso, de uma série de manobras, como, por exemplo, absorção de energias, esterilização de energias, desenvolvimento do que a gente chama lá do estado vibracional, né? Então, ela vai entrando no processo de autoconscientização e a gente parte daí para um processo de heteropercepção. Quer dizer, se eu tenho um campo de energia e eu estou conseguindo perceber, provavelmente eu consiga perceber o campo de uma outra pessoa que também tem esse campo, né? Então, se entra no processo de relação, né? E aí você vai aprofundando esse processo, né? Então, a relação da pessoa com a pessoa, da pessoa com os ambientes, da pessoa com as situações que ela está vivenciando. Aí entra a questão de consciências extrafísicas, né, que a gente tem o termo para designar aí, digamos assim, os espíritos, né? Então, como é que é esse processo, essa relação, como que a autoconscientização pessoal do campo energético traz a lucidez da presença dessas consciências. Então, entra dentro dessa linha, sempre num processo crescente, sem imposição, a pessoa tem que ser o protagonista do seu desenvolvimento, né? Então, ela é o principal ali. Nós criamos as ferramentas e as técnicas para que a pessoa consiga, em si, se autopromover isso. Então, por isso que entra na situação do desenvolvimento. Mas o pessoal complementa aí, porque isso aí dá pano para manga, né? Tem bastante assunto para falar disso daí. Não, eu tô ouvindo você falar, mas na verdade eu lembrei que a gente cria. Esse livro, na verdade, é um filhote, né, do trabalho que começou a ser feito nas dinâmicas parapsíquicas. Aí você vê, a Rose está aqui, ela é autora do livro Dinâmicas Parapsíquicas, lá junto com o professor Moacir, e a gente, na verdade, aqui nós três, nós somos cria. Nós 4, né, vamos colocar, nós somos cria desse trabalho, né? Então, você vê como aquilo vai evoluindo devagarinho e vai gerando frutos. E a gente, na verdade, o que a gente fez foi desmembrar, né? Uma série de manobras, a gente foi desmembrando em exercícios para tornar aquilo cada vez mais didático para o aluno poder fazer isso que o Almir falou. No primeiro momento, ele precisar sentir as suas energias, né? Então, isso existe? Se existe, quais são as sensações que isso gera em mim, né? Então, quando uma pessoa exterioriza as suas energias para mim, o que eu sinto? É possível sentir? Então, a gente foi destrinchando isso tudo, né, em partes menores, de diferentes formas, para ajudar a pessoa a melhorar essa sensibilidade mesmo, né? E aí eu lembro, Almir, eu acho que o Amin também lembra, que uma dica do professor Valdo que ele deu para a gente, na hora que a gente começou a escola, que aí culminou nesse livro, foi trabalhem com os alunos a percepção das mãos, né? A percepção ali de sentir as energias pelas mãos, né? E aí a gente tem lá uma competência que chama sensibilidade palmar, né? Então, como é que o aluno pode fazer uma série de exercícios diferentes para sentir as energias pelas mãos, né? Mão é uma coisa que a gente usa tanto, né? Então, a princípio, seria fácil para esse aluno que está começando mexer com isso e aí depois evoluir para outras, né? Outras competências mais complexas. Eu estava lembrando aqui que a gente fala muito, né, de desenvolvimento do parapsiquismo, desenvolvimento das energias, mas
na Conscienciologia, tudo isso é meio junto, né? A gente não pode dissociar esse desenvolvimento do próprio desenvolvimento intraconsciencial. Então, a gente quer desenvolver o parapsiquismo, a gente quer desenvolver as energias, mas isso vem acompanhando, isso é uma reciclagem, né? O fato de você desenvolver o seu parapsiquismo, alguma reciclagem está acontecendo. E, normalmente, ela vem acompanhada de reciclagens intraconscienciais, às vezes até mais profundas, né? Às vezes até, vamos dizer, ela estava presa a consciências aí multimilenares. Quando ela começa a ficar lúcida para esse processo, acaba desencadeando dentro dela algumas mudanças, né? Então, ela vê que o processo, na verdade, é mais complexo do que a gente pensa, né? Porque a gente tem companhias, às vezes, sei lá, de vários milênios ou vários séculos, e que, pelo fato da gente começar a ficar lúcido para o processo multidimensional, essas consciências também vão nos acompanhando, né? A gente vai mudando. Então, não dá para a gente separar o desenvolvimento do psiquismo com o desenvolvimento intraconsciencial. Na verdade, é uma coisa conjunta. Mas é que a gente focou, né, tanto na escola como no livro, na parte parapsíquica. Mas isso não quer dizer que é uma coisa isolada do contexto consciencial, né? Intraconsciencial, assim dizer. Vocês têm um capítulo aqui de parapsiquismo interassistencial e parapsiquismo lúcido, né? Ou seja, também a assistência não está desvinculada, né? Isso. É isso mesmo. E, na verdade, a gente vê que os alunos têm mais resultados quando eles conseguem colocar esse foco nessa parte mais assistencial do trabalho. Quando eles olham para isso, né, o foco está muito nisso, aí você vê a fenomenologia da pessoa abrindo. Aí parece que os experimentos ficam cada vez mais didáticos para ela, né, para ela entender como é que acontece e para que serve essa habilidade do parapsiquismo, né? Qual é o uso disso, né? Então fica bem evidente isso. É muito importante, né, essa questão, porque senão fica uma coisa muito sem sentido, né? Quer dizer, ou a pessoa está com a intenção de desenvolver o parapsiquismo para quê, né? Então, se não tiver alinhado com um objetivo maior, o processo normalmente ele não que não se desenvolva, mas ele não tem, digamos assim, um desenvolvimento mais acelerado, não é catalisado o desenvolvimento. O parapsiquismo depende exclusivamente da pessoa, né? Porque dentro de um processo anímico, né? Pela sua vontade, sua determinação, você vai conseguindo ter as parapercepções, isso todo mundo vai conseguir. Agora, quando você qualifica isso, né? Quando você tem lá uma base, digamos assim, dentro de um fraternismo, dentro da cosmoética, que já foi comentado, que entra o processo de assistencialidade, onde você objetiva atender ou auxiliar consciências que estão precisando, e você entra num processo de inter-relação com as outras dimensões, né? Porque se a gente está falando isso, tem que entrar aí a interdimensionalidade, aí as coisas tendem a ser catalisadas, né? Então, a gente observa que não pode ser uma coisa egoísta, né? Se o parapsiquismo ele for egoísta, ele não está com a base certa. Então, se não tem a base certa, ele não vai muito longe, né? Precisa ter uma base que seja forte, de sustentação, e isso envolve, com certeza, aí a inter-relação assistencial, o processo da cosmoética, para que as coisas cresçam, né? E outra coisa, você comentou da lucidez, né? Você falou parapsiquismo lúcido, né? Esse é um dos diferenciais da conscienciologia das outras linhas aí do pensamento místico, religioso. Tem até umas linhas, algumas linhas aí religiosas que falam quanto mais inconsciente você tiver, melhor, porque você não interfere no fenômeno. Eles acham que isso é, vamos dizer, uma coisa importante. Nós achamos que é o contrário. Quanto mais consciente a gente tiver, ou seja, mais lúcido, vamos dizer, mais a gente, além de ter tudo isso aí que o Almir e a Daiane falaram, você aproveita mais. Porque tudo que você faz lúcido é melhor do que fazer dormindo, né? Pelo menos em princípio. Então, esse parapsiquismo lúcido é um dos grandes diferenciais. A gente quer desenvolver o parapsiquismo, mas de uma forma consciente, de uma forma lúcida, É que a lucidez acaba englobando a assistência, acaba englobando a cosmoética, né? Porque eu estou falando lucidez do ponto de vista lato sensu, né? Não essa lucidez que a gente fala, não, minha avó tem 90 anos e está lúcida, não é esse tipo de lucidez, né?
Estou dizendo aqui a lucidez que engloba a multidimensionalidade, engloba, né, essa questão da cosmoética, né? A pessoa tem que estar lúcida para esses processos, vamos dizer, do universalismo, né? Da universalidade da consciência. Então, essa questão do parapsiquismo lúcido é um dos pilares do desenvolvimento do parapsiquismo, né? Agora o pessoal pode estar se perguntando, né, como é que a gente fez isso, né, no livro, como é que a gente tentou praticar até certo ponto essa lucidez, né, no parapsiquismo. Aí eu estava olhando aqui, no total, são 31 competências, são 127 exercícios, então exercício tudo quanto é jeito, e aí tem as variações, que até aumenta um pouquinho, e são 205 planilhas para anotar. Então, essas planilhas, que eu acho que foi uma grande sacada no sentido da gente dar uma direcionada no que o aluno precisa prestar atenção em cada exercício. Porque se a gente deixasse uma anotação livre, ele se perde, vamos dizer assim, na mesma forma de descrever o fenômeno. E aí, quando a gente conduz por essas planilhas, olha, aqui nesse exercício você vai prestar atenção nesse e nesse outro aspecto. Então, você vai desenvolvendo e treinando essa atenção para, vamos dizer assim, sutilezas da multidimensionalidade, que talvez, se a gente deixasse isso mais livre, o aluno não prestaria atenção. Então, a gente foi tentando amarrar vários aspectos para tentar trabalhar, né, o parapsiquismo e pegando essas vertentes, a interassistência, a cosmoética, a lucidez, a atenção, o ato de registrar, né? E por aí vai. É super importante isso daí, né? Eu acho que a Daiane trouxe muito bem o fato da gente ter feito, porque além tem as planilhas, né, que a gente chama de competenciometria, né, que você vai medir o quanto que você é competente numa atividade, competente numa competência fica meio estranho, mas é dentro dessa linha. O quanto você é competente naquele parafenômeno, quanto também dentro do parafenômeno, o que se espera que você observe. Né? Então, assim, olha, eu tenho que prestar atenção aqui, que é importantíssimo, lá no estado vibracional, o que eu preciso estar sentindo, o que eu tenho que estar com o foco da atenção. Então, isso objetiva, você tira o processo subjetivo, você tira a imaginação, e isso dá uma lucidez maior, né, professora Amin? A pessoa fica mais consciente daquilo que importa dentro, logicamente, da experiência que nós tivemos e da experiência de anos aí trabalhando com isso, né? E é importante também falar que a pessoa responde para ela mesma, né? Ela não entrega, ninguém vai medir o padrão ou medir a competência dela ou medir como é que está o parapsiquismo dela, não é isso? É bem isso. Não, pode falar, Almir. Não, pode falar, eu já falei demais. Eu ia falar que é bem isso, e é uma forma dela analisar se está acontecendo alguma mudança. Porque hoje ela não anota, eu tive uma parapercepção. Aí daqui um mês ela tem outra. Como que ela vai comparar? Como que ela vai saber se ela melhorou, não melhorou, se está a mesma coisa, se piorou? Então, dessa forma, ela consegue até avaliar, mesmo que seja subjetivamente, ela consegue avaliar como é que está o desenvolvimento dela. Né? E sem isso, vamos dizer, fica uma coisa meio amadora, né? Não, minha parapercepção estava assim, hoje está assim, né? Então, sem essa parte técnica, a coisa fica meio solta, né? Que é o que todos nós fazíamos, né? A gente meio que fazia isso quando não tinha essa sistematização, né? Então, com essa sistematização, você tem uma forma de aferir como é que está a sua competência e como que ela está se desenvolvendo. Agora, outra coisa, Rose, pessoal, a gente estava lembrando aqui, né, porque a gente vai fazendo as atividades da escola e agora, quando se fala, lembra das coisas, né? Então, assim, a gente tem também o lado da heteroavaliação, não é só a autoavaliação. Para quê? Porque, às vezes, a pessoa ela tem uma discrepância, né? Ela se acha que aquilo que ela está fazendo está muito bom, então, às vezes, ela acha que está muito ruim. Pelo próprio processo da intraconsciencialidade ou da individualidade, de como que a pessoa tem o seu temperamento, como que ela avalia as coisas. Então, eventualmente, nós temos alguns exercícios
onde a pessoa, por exemplo, ela dá uma nota lá da exteriorização da energia, da capacidade de exteriorização dela, ela dá uma nota lá 2, por exemplo. E aí a gente coloca lá 3 ou 4 pessoas na frente dela e ela exterioriza para essas pessoas, né? E aí as pessoas vão sentir lá como é que a energia está chegando, né? E aí ela fala, não, a energia está chegando bem, está forte, está fraca, não sei o quê. E aí vai balizando, né? Porque aí você tem um processo de trocas e isso acontece na hora ali, né? Não tem negócio para depois. Então, assim, ela tem um feedback em cima do que ela está fazendo. Então, isso também é importante, porque vai trazendo, vai desenvolvendo a autoconfiança, né? E a gente sabe que a autoconfiança é fundamental dentro desse aspecto. E, ao mesmo tempo, vai eliminando as distorções. Então, a gente tenta alinhar, né, dentro disso daí. Acho que a gente pode falar mais, né, Daiane, disso daí. Eu lembrei, na verdade, de um caso. O Amin vai lembrar que ele estava lá comigo. Assim, a gente estava trabalhando com a competência da psicometria, né? Então, a psicometria é aquela habilidade de você fazer a leitura, né, de objetos, de ambientes, e pode chegar até o nível ali de pessoas. E, na ocasião, a gente estava trabalhando com objetos, só que a gente cobria o objeto. Então, a pessoa não sabia qual era o objeto, né, que estava ali, e o objetivo dessa psicometria era identificar se aquele objeto era bagulho energético ou não. E aí tinham vários objetos, tal, e aí a gente teve um aluno que impressionou a gente, porque ele passou, né, foi fazendo sensoriamento energético naqueles objetos que ele não estava vendo quais eram, e aí ele chegou naquele que a gente tinha selecionado como bagulho energético, ele, não, isso aqui é bagulho energético, e eu tenho certeza. E eu lembro que o restante da turma ficou olhando para ele, nossa, mas será que é? Aí todo mundo foi para outros objetos, e ele, não, é esse. E aí o Amin, na hora que abriu lá o pacote, realmente era bagulho energético. Você lembra desse caso, Amin? Eu lembro, e o que impressiona foi a confiança dele, né? Ele não tinha dúvida, ele foi assim, em cima do lance, foi com uma autoconfiança muito grande, né? Até os outros duvidaram, falaram, não, será que ele está blefando? Será que ele tá com essa bola toda? Mas ele estava mesmo, uma autoconfiança assim que impressionou até. Agora, vocês falam aqui em desenvolvimento do epicentrismo. Isso seria uma consequência da habilidade, da competência parapsíquica? Seria. Eu acho que o epicentrismo ele envolve muita coisa, né? Desde você mexe com sustentação, né? O epicentrismo, na realidade, ele é isso, então, ele vai mexendo com sustentação energética, e aí dentro disso a gente mexe com as próprias habilidades parapsíquicas. Mas o epicentrismo ele transcende, às vezes a pessoa ela é muito boa em termos de parapsiquismo, mas ela às vezes é muito emocional, por exemplo. Então, aí não conjuga bem. Então, digamos que ela precisa trabalhar a parte emocional para deixar aquele parapsiquismo funcionar melhor. Às vezes, ela não prioriza tanto a parte intelectual, e aquilo às vezes compromete um pouco o conceito, ou que ela poderia aprofundar em termos de parapsiquismo. Então, vamos dizer que o epicentrismo ele precisa mexer com uma série de outras habilidades que vão além só do próprio parapsiquismo em si, né? Aí, na minha visão, transcende, mas é um caminho. Mas eu gostaria de comentar também que não tem muito como escapar, né? Para chegar lá no epicentrismo, você tem que se desenvolver com o processo da bioenergética, né? Não só pensando em parapsiquismo, em parafenômenos, né? Mas como a professora Helene trouxe, capacidade de autossustentação energética. A gente fala em assistência, né? Se vai desenvolver uma boa assistência, você tem que ter uma autossustentação, senão não vai. Então, assim, como é que eu vou desenvolver um parapsiquismo se eu não consigo ter uma sustentação energética? Então, já está na base, está errado. Então, você tem que construir essa autossustentação. Agora, como é que eu vou construir uma autossustentação energética se eu não consigo trabalhar as minhas energias, se eu não tenho autoconsciência? Como é que eu vou falar alguma coisa de assistência e de autossustentação se eu não domino o estado vibracional, se eu não conheço as minhas energias, se eu não sei quando estou com interferência extrafísica ou não? Se eu não tenho uma capacidade de esterilização razoável, né?
como é que eu vou construir? A gente não tem aí nas competências, mas é fundamental dentro desse processo de epicentrismo o desenvolvimento da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, que é uma tarefa diária e assistencial. Então, assim, a pessoa começou a desenvolver a TENEPS, ela automaticamente ela começa a ser um epicentro, né? Pode ser um epicentro menor, mas é um epicentro, né? Aí, com os anos e o tempo vai passando, ela vai conseguindo conquistar e ter a confiança aí da multidimensionalidade, dos amparadores, que nós chamamos, né? E ela vai se tornando naturalmente um epicentro. Então, agora, tem que começar de alguma forma, né? Então, assim, nada como participar da escola do parapsiquismo, né? A gente acaba tendo como meta, né, que a pessoa chegue aí ao desenvolvimento de uma TENEPS razoável, uma TENEPS que seja efetiva, né? Eu acho que é bem isso que eles falaram, né? Lembrando que epicentrismo é um nível evolutivo, né? 35% lá da escala evolutiva. Então, ele envolve toda a evolução da consciência, mas como foi falado, é indescartável essa questão do parapsiquismo e do domínio energético, para chegar não só nesse patamar, até para chegar na desperticidade, que é lá 50%, é difícil a pessoa chegar nisso sem um parapsiquismo razoável, sem a TENEPS, como o Almir falou, e sem essa sustentabilidade energética. Então, vamos dizer, é uma condição essencial, vamos dizer, indispensável, no ponto de vista evolutivo, né? Não dá para a gente descartar da evolução essa questão do parapsiquismo, da sustentabilidade energética. Mas não é também só isso, não quer dizer que é tudo isso. A gente sabe que tem muitos grandes paranormais aí da história que tinham um parapsiquismo muito, muito bom, muito avançado, mas interconsciencialmente eles tinham um monte de furo, né? A vida deles era toda cheia de buraco, né? Emocionalmente, tinha muitas falhas. Então, é uma questão assim evolutiva, né? De nível evolutivo. E eu acho que o parapsiquismo e o domínio energético são insubstituíveis, né? Nessa escala evolutiva, né? Agora, o que eu acho interessante é que na hora que você vai mexer, né, com as competências parapsíquicas ou com o desenvolvimento do parapsiquismo, isso que a gente precisa melhorar ou ajustar acaba aflorando. É algo inevitável, você enxerga mais, você enxerga além do que você estava enxergando antes, né, usando uma visão comum. Então, o parapsiquismo, na hora que você mexe com isso, ele vai te encantoando, né? Você precisa melhorar tal aspecto. Olha, ressalta um outro problema. Então, você é encantoado cada vez mais a se ajustar, a promover a autorreciclagem, né? Aí a pessoa vai chegar nesses níveis evolutivos aí mais avançados. É importante que entra, né, antes tinha comentado, mas é bom sempre a gente ressaltar o processo do equilíbrio emocional, né? Então, assim, tem que estar, o processo tem que ser mais constante, né? Uma visão mais racional das coisas, o entendimento das diferenças, o respeito às consciências. Então, tudo isso está associado, né? Então, isso tem que ser levado mediato, como a gente chama, né? Quer dizer, não adianta você ter só o parapsiquismo desenvolvido e, como a gente chama, a pessoa é meio destrambelhada, né? Então, não vai resolver nada. Aí precisa ver lá como é que está o processo de emocionalidade, vai ter que ver como é que está lá a racionalidade, a intelectualidade em si. Então, tem que ir trabalhando os veículos, né, de manifestação, como a gente chama, para que eles cheguem num determinado patamar que seja, digamos assim, mais homeostático do que nosográfico, né? Senão não vai, né? Aí, Rose, na capa do livro, eu não sei se vai aparecer aí, a gente colocou como se fosse o desenho, assim, o seu vai ficar mais bonito, que é como se fosse o gráfico. Então, para a pessoa responder, assim, chegar nessas notas, ela faz uma autoavaliação bem fidedigna de cada competência, desde a parte teórica, como ela aplica, né, a atitude ali no dia a dia. Então, a gente começa com perguntas bem básicas, aí chega na última pergunta de cada competência, que é uma pergunta, vamos dizer assim, que ela teria que usar de uma maneira mais ampla aquela competência. Então, na hora que ela responde a pergunta, ela já começa a ver aonde é que ela chega com aquela competência, que ponto que ela chegou e o que falta para ela. Nisso do que falta para ela, ela vê o que precisa melhorar e o que dá para investir.
mas ao mesmo tempo também ressalta aquilo que ela é muito boa, aquilo que ela nada de braçada, né? E aquilo talvez que precisa um investimento melhor. Então, é interessante, né, quando a gente junta essas coisas todas e a gente já quis mostrar na capa já o viés, né? Bom, a gente está aqui no momento de chamar nossos amigos patrocinadores. Nós voltamos a falar sobre competências parapsíquicas depois do nosso comercial. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos com os organizadores da obra Competências Parapsíquicas, Almir Juste, Amir Lascani e Daiane Roça, e a gente tem ainda a participação de outros autores, né? E eu vou só mencionar, então, para a gente, né, fazer jus a quem colaborou aqui com a obra: João Paulo Costa, a Leozene Salgues, a Laís Nunes, Roberto Laime e Sandra Tornieri também são autores dessa obra. Eu queria que vocês falassem um pouco, então, quais exatamente, assim, eu sei que a listagem é enorme, vocês já falaram, mas assim, que vocês dessem uma pincelada em alguns tipos de competências que a pessoa pode, assim, desenvolver. Acho que ela pode desenvolver todas, Rose. E na verdade, se a gente tivesse tempo assim mesmo, na verdade, a gente poderia subir a listagem, ao invés de 31 competências, a gente poderia chegar a muitas outras, né? Mas, assim, todas elas são passíveis da pessoa mexer. Quer ver uma que é bem boa, que eu acho que o pessoal dá pouco valor, é a competência da telepatia, que é você, então, receber, você captar, né, pensenes ou captar pensamentos, seja de amparador e até mesmo discriminar, né, que tipo de coisa que você está captando. Mas veja, a telepatia, ela é um fenômeno que não chama tanta atenção, mas ela é um fenômeno extremamente importante para, às vezes, para direcionar a pessoa, para calçar a pessoa de certos acidentes, né? Para gerar certas profilaxias, para inspirar uma ideia diferente para a pessoa fazer, né? Uma coisa mais avançada. E é uma competência que, às vezes, o pessoal não dá muita bola, porque ela não chama atenção, ela não aparece como aquele fenômeno estrondoso, né? Mas eu acho que é uma competência super séria, né? Então, vamos destacar. Agora, vamos deixar os meninos destacarem outras aí. Eu vou destacar duas que não são muito, não tem muito livro escrito. Uma é clareaudiência. Tem muito livro sobre clarividência, até na teosofia, né? Tem livros antigos, mas não tem. A gente, pelo menos nós procuramos, a Leuzene também pesquisou esse assunto, não achamos um livro sobre clareaudiência, ou pelo menos com tanto detalhe como tem a clarividência. Então, parece que é uma coisa que ela é importante, para nós é tão importante quanto a clarividência, e não se dá muita importância para essa competência. E outra é o chamado parapsiquismo impressivo, ou parapercepção impressiva, né? O professor Valdo escreveu um verbete sobre isso, mas também a gente foi procurar, não tem quase nada escrito sobre essa questão do parapsiquismo impressivo, e é uma competência bastante comum, né? Muita gente relata que tem esse tipo de percepção impressiva, né? Então, essas duas que são, assim, comuns, mas são muito pouco estudadas, muito pouco trabalhadas, ou muito pouco desenvolvidas. Mas tem mais, né? Vou deixar o Almir aí falar. Eu vou falar das outras 28 restantes aí, então. Assim, é difícil a gente escolher, né? Mas eu sempre gosto das competências que elas dão a base do processo da assistencialidade, né? Então, assim, eu sei que é muito comum e as pessoas trabalham com isso, mas o processo de exteriorização da energia, né? Aí a exteriorização integrada com o amparador, e a gente faz exercícios assim lá na escola, né? Então, assim, você perceber
inter-relação sua com uma consciência extrafísica e ela está potencializando as suas energias. Então, para mim, isso são manobras assim, extremamente importantes, né? Aí você percebe o quanto que você consegue estar inserido dentro do processo da multidimensionalidade e quanto está sendo útil nisso, né? Então, esterilização não dá para deixar de lado, né? Tem que sempre estar estudando e aperfeiçoando essa competência. E o aluno consegue, entende? Ele vai conseguir desenvolver e sempre é uma questão só de praticar, né? E as manobras de estado vibracional, né, pessoal? A gente tem que falar aqui, não tem como não falar, né? Estado vibracional é básico, fundamental, ele é o professor Valdo sempre comentava, é a chave do processo, né? Quer dizer, abre porta. A gente não sabe muito bem o que está depois da porta, né? Mas abrir a porta a gente está tentando. A gente vê isso importante, né? Não tem como não comentar rapidinho aqui também na questão dos acoplamentos energéticos, as assimilações simpáticas, que são muito naturais, né, nos encontros do cotidiano. Você encontrou uma pessoa, você acaba acoplando, né, se você tem um pouco de soltura energossomática, e eventualmente você pode estar fazendo assimilações, né, de energias dessa outra pessoa, você começa a ter ideias a respeito. Então, são coisas importantíssimas. Aí entra dentro da psicometria diagnóstica. Então, tem N coisas. É uma questão da pessoa se dedicar mesmo e se interessar por isso que o processo vai crescendo. Agora, tem muita coisa, vamos falar mais aí, dá para falar bastante de competências aí. Eu lembrei das transversais, as competências. Eu ia falar isso. Perguntar sobre elas. Eu vou falar, daí depois vocês complementam aí. A Rose pergunta se a gente não falar alguma coisa, mas essas competências transversais, a gente tentou pegar a vertente, vamos dizer assim, que foge diretamente do parapsiquismo, mas que vai mexer com viés mais mental somático e, de certa maneira, vai dar uma tecnicidade para o parapsiquismo. Então, não é só perceber e não fazer nada com isso, né? Então, por exemplo, uma que a gente gosta bastante, né? A gente gosta de todas, na verdade, né? Mas vamos ressaltar algumas aqui. É do registro, registro das parapercepções. O que há de pessoas entre nós com parapercepções que a pessoa guarda na memória é impressionante. Se ela tivesse registrado isso no momento que o fenômeno aconteceu, com certeza, a partir daquele registro mais fidedigno do fenômeno que aconteceu naquele momento, a gente conseguiria chegar num detalhamento maior, ou uma explicação maior, por exemplo, que é a análise crítica do conteúdo do parafenômeno. Então, sem esse registro mais técnico, e a gente vai ajudando a aluna a fazer isso, ela não chega numa análise de conteúdo boa, porque às vezes ela guarda aquilo de memória, e a memória muda com o tempo. Então, ela mesma vai inserir informações novas naquela parapercepção. Então, perde-se a fidedignidade do próprio fenômeno. Então, veja, a gente tentou dar importância para isso, para chamar para a tecnicidade do parapsiquismo. Eu queria comentar que o registro, embora é uma competência transversal, mas ele também influi no parapsiquismo, porque quando você está anotando, você pode fazer um acoplamento, por exemplo, com o amparador, que às vezes ativa a sua memória. Às vezes você não lembra de tudo que aconteceu, mas na hora que você está registrando, você puxa pela memória algumas lembranças que às vezes o próprio amparador acoplado com você desencadeia. Então, é um tipo também de, vamos dizer, de parapsiquismo. E outra que eu também acho que é fundamental, a gente chama de atenção, é atenção dividida. Né? Lembra que o professor Valdo sempre falava, não existe parapsiquismo sem atenção dividida. Né? Como que você vai perceber outra dimensão se a sua atenção está só nessa dimensão? Né? Isso quando está, né? Porque tem muita gente que está desatenta totalmente. Né? Então, a atenção já é um grande atributo para a nossa vivência aqui, mas a atenção dividida ela é fundamental para as parapercepções, né? Você tem que colocar a sua atenção, no mínimo, em duas dimensões, né? Ou mais até. Então, o desenvolvimento da atenção dividida é eu vejo que é um dos fundamentos do desenvolvimento do parapsiquismo, né?
que está incluída a concentração também, né, que é outra competência parapsíquica aí. É isso que eu ia perguntar, Mi, porque é até paradoxal. Você tem que ter a concentração mental, mas ao mesmo tempo ter a atenção dividida. É um paradoxo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, é que a concentração, ela direciona, ela evita a dispersão, o devaneio, né? Vamos dizer, a concentração traz para o foco, a atenção percebe, mais ou menos assim. Tá? Então, sem a concentração, você devaneia, você não tem nem a atenção. A concentração ajuda você a manter a atenção focada. Então, um é, vamos dizer, meio ligado ao outro, é difícil ter um sem o outro, né? Mas, assim, a atenção parece que é um pouco mais sutil, né? É ela que percebe. Vamos dizer, se você não está atento... É que nem aqui na vida, né? Se você não está atento, você está meio dormindo aqui na vida, né? A vida passa. Aquela pessoa que fala... você está conversando com a pessoa, aí depois ela esquece o que você estava conversando, o que ela mesma estava falando, o que mesmo que eu estava falando, né? Quer dizer, então a atenção tem a ver com a memória, tem a ver com um monte de atributos, né? Então, aliás, que eu me lembro que o professor Waldo sempre falava, né, que os 2 atributos conscienciais que vêm primeiro de todos os outros é a concentração e a atenção focada, né? Todos os outros derivam desse, não é que derivam, vamos dizer, são influenciados por esse, né? Que uma pessoa desatenta, acabou, né? Não tem nada, né? Ela está no mundo da lua, né? Agora, vocês também falam aqui do que facilita e do que dificulta, né? Os fatores otimizadores, dificultadores do desenvolvimento parapsiquismo, né? Pode falar um pouquinho também? A gente tem aí mais 5 minutinhos. Fala aí, Almir. Posso puxar alguma coisa aqui, mas, assim, é interessante que isso está linkado com o que vocês estavam falando, né? Então, por exemplo, a capacidade de concentração é um fator importante no desenvolvimento do parapsiquismo. Por que é importante isso aí? Veja só, você tem que concentrar, você vai trabalhar com um veículo que não é físico, né? Então, você tem que concentrar naquilo. Agora, se a pessoa está muito preocupada com as coisas do dia a dia, não vai funcionar, entende? Porque ela ainda não está focada naquilo que precisa para o momento, né? Então, ela tem que limpar o processo da mente, clarear a mente, né? Fazer, a gente chama ela da tábula rasa, né? Limpar os pensamentos para permitir, né, o aumento da sensibilidade, para potencializar a questão da sensibilidade. Agora, se não tiver atenção, e essa atenção não for direcionada, por exemplo, ao processo energético, aí não funciona também, né? Porque ela vai ficar procurando uma sensação física, e o processo não é físico, né? Então, transcendeu o aspecto somático. Então, tem que ter essa lucidez, e o processo é além do físico. Então, isso exige treino, né? Então, a persistência, a auto-organização, a repetição, tudo isso são fatores que vão contribuir para o desenvolvimento do parapsiquismo. Isso em termos da intraconsciencialidade, né? Agora, aí se a gente for pegar, não, quero melhorar em tudo, então melhore a sua condição física, vamos pensar lá no processo somático, tá? Como é que está a sua saúde? Ela está boa? Como é que está o seu condicionamento físico? Está bom? Você tem dormido bem? Né? Você tem, né, a tua fisiologia está funcionando normalmente? Então, assim, tudo isso ser ajustado vai funcionar melhor. Aí a gente pode pensar lá nos aspectos emocionais. Como é que estão os seus processos emocionais? Você está lá mantendo, né, uma tranquilidade, consegue ter, ou você ainda tem muitos arroubos, muitas intempestividades, né, dentro dessa linha? Consegue ser uma pessoa mais racional, né? Então, assim, tudo isso são fatores que acabam ajudando. Assim, a grosso modo, eu penso que isso já dá uma ideia para a pessoa que está interessada em se desenvolver, né? Acho que aí o pessoal pode complementar, se quiserem também, mas acho que por essa linha aí já dá para a gente ter, né, uma ideia do que ajuda, né? Agora, se não tiver constância e repetição, Rose, não funciona, sabe? Por isso o processo da auto-organização. A dedicação, pessoal, né? Tem que se dedicar. Não dá para a gente esperar que vai desenvolver o parapsiquismo de uma semana para outra. Pode até acontecer, né? Tem algumas pessoas que já vêm com o parapsiquismo já desenvolvido de outras vidas, né? Então, agora ela só precisa recuperar uns cons, e isso, muitas vezes, essa recuperação desse traquejo é fácil.
para outros não, né? Então precisa ter o quê? Se dedicar, ter constância, ter persistência, ter força de vontade, ter automotivação com o processo, tem que estudar sobre o assunto, né? Tem que procurar pessoas que estão dentro dessa linha, participar de atividades, vai fazer dinâmica, vai fazer laboratórios, então tudo isso ajuda, né? Ok, a gente já está então aí nos nossos instantes finais. A gente tem mais um minutinho, não sei se vocês querem deixar alguma mensagem final, alguma orientação para o pessoal que está acompanhando a gente. Acho que para o pessoal não ter medo, né, Rose, de desenvolver o parapsiquismo e nem colocar nenhuma barreira, achando que é impossível. Então, hoje em dia, a gente já tem técnica, né? Dá para fazer isso devagarinho. Então, acho que o incentivo é esse, né? Corra atrás, mexa com isso, sem medo, devagar e sempre, né? O Almir falou da constância e buscar ajuda aí, os grupos aí, por exemplo, dentro da Conscienciologia, que estão trabalhando com a parapercepção de modo mais técnico. Então, acho que isso ajuda e calça muita coisa no desenvolvimento da pessoa. Eu vou dizer assim, venha participar da escola do parapsiquismo. Eu Inscrições vou do lembrar também CAEC. que é bom, eu ia complementar isso tudo que eles falaram com a questão do abertismo, né? A pessoa tem que estar, vamos dizer, meio predisposta a coisas novas, né? Porque senão não vai, né? Se ela ainda está muito bitolada, aí não dá para mexer muito com essas coisas, né? Então ela tem que ter um mínimo aí de abertismo, de gostar de coisas novas, né? De experimentar coisas novas, né? Porque aí senão não vai. Mas eu também queria agradecer aí a Rose a oportunidade aí de participar do programa, né? Foi muito bom aí discutir aí sobre esses, discutir não, né? Da gente abordar sobre esses assuntos, né? Aqui no programa. Eu que agradeço a mim, a você, né, a mim Lascani, ao Almir Juste, Daiane Roça, pela participação hoje, esclarecendo a gente um pouquinho sobre as nossas competências parapsíquicas. A gente, então, agradece a você que esteve aí nos acompanhando. Esperamos sempre por você na próxima semana. Pessoal, então, tchau, tchau. Abração aí a todos. Tchau, tchau Até também. semana que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.